Olha só, gente. Quando a gente fala do que está acontecendo em se tratando de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro agindo juntos, a gente está falando disso daqui que eu vou colocar agora para vocês. E aí vai ter gente que vai dizer que é exagero, que não foi tudo isso. Ou tem gente que vai dizer que esse cara só fala merda, coisa. Isso aqui é uma fala perigosa. E por que é perigosa? Esqueçam que o cara é um imbecil, esqueçam que o cara é um desmiolado, esqueçam tudo. Só levem em consideração uma questão, uma única questão. Esse cara engaja e engaja muita gente. Aí uma pessoa, uma certa vez, me disse assim, não é muita gente, é muito desmiolado. Desmiolar também vota, tá? Só para saberem. Então ele engaja muita gente. E eles estão agindo em dupla, sim, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, porque o discurso deles é o mesmo. Eu diria até mais, Eduardo Bolsonaro, embora ele já tenha sua presença nos Estados Unidos, já tenha sua relevância, sim, tá? Sim. O Trump não tá nem aí pro Eduardo. Essa narrativa já caiu por água abaixo. O Trump recebe o Eduardo Bolsonaro, o Trump cita o Eduardo Bolsonaro, eles estão sim conectados. E essa narrativa que partiu de nós mesmos não existe mais. O Trump não está nem aí para eles, não está nem aí para o Brasil, mas para eles bolsonaristas, tudo que o Trump quer é que eles sejam os representantes dele em solo brasileiro. Então ele está se importando sim. E estão dando guarida, inclusive, para o Eduardo Bolsonaro em solo estadunidense. Teve uma outra pessoa que antes disse, Viaro, tu fala sempre as mesmas coisas e tu nunca dá soluções. Nossa, eu queria ter as soluções. Então quer dizer que se eu não tenho soluções, eu tenho que parar de alertar? É isso mesmo? Coloquem aí no chat. É isso, então. Se não tem soluções, então não alerta. Então quer dizer que se não tem soluções, tem que dizer, esses caras aí não precisa levar a sério. Porra, nós somos uma comunidade gigantesca, um campo que nós temos que pensar soluções juntos também. E o que vai fazer com que a gente se movimente, se mobilize para buscar soluções é nós sermos abastecidos por alertas, porque se não alertar, a gente vai dizer, deixa como tá, porque esses caras são os retardados. Mas o que é isso? Vamos ouvir o quão perigosa é essa fala de 17 segundos apenas. É o meu entendimento, nós brasileiros não temos condições de resolver os nossos problemas de liberdade, dado o ponto que chegou. Então a gente precisa de sinalizações de fora do Brasil. Estão acontecendo, sim, no meu entender, com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. É o meu entendimento, nós brasileiros não temos condições de resolver os nossos problemas. Isso aqui, não há nada mais antipatriótico do que essa fala. Mas absolutamente nada. Aquele cara que é o ex-presidente da República e que quer ser presidente de novo. Mas ele vai ser preso. Eu não falei que não vai ser preso. Eu disse que ele quer ser presidente de novo. Esse cara que quer ser presidente de novo, a ideia dele é que nós não temos condições de resolver nossos problemas sem a intervenção de Donald Trump. E quem é que leva o recado dele para fora para solidificar isso? O filho dele. Ou seja, é o sobrenome Bolsonaro que está diretamente relacionado à tentativa de entreguismo do país para os Estados Unidos da América. De liberdade, dado o ponto que chegou. Então a gente precisa de sinalizações de fora do Brasil. Estão acontecendo, sim, no meu entender, com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Aí vamos agora para uma outra questão que às vezes as pessoas não param para pensar e por isso não tem essa dimensão, tá? Não tem essa dimensão. Eu vou pedir para a Lindiane entrar no canal do Flow e nos dizer com quantas visualizações já está a ida do Bolsonaro no Flow ontem. Não tem como eu não me incomodar, gente. Com o nosso campo continuando dizendo que não precisa se preocupar com o Bolsonaro, que não precisa se preocupar com a militância do Bolsonaro, que o Flow é só um podcast.
Nós já estamos com o nosso próximo convidado nos bastidores e antes de chamá-lo, eu quero dar um último recado para vocês. Nós dissemos que não tínhamos que nos preocupar com Olavo de Carvalho. Nós dissemos que não tínhamos que nos preocupar com o Brasil Paralelo. Nós dissemos que não tínhamos que nos preocupar com Silas Malafaia. Nós dissemos lá atrás que não tínhamos que nos preocupar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou à presidência, Olavo de Carvalho constituiu o campo olavista e inclusive indicou ministros para Bolsonaro, e a Brasil Paralelo, para quem não sabe, foi fundada em Porto Alegre por ex-alunos do Olavo de Carvalho. E nós vamos continuar até quando dizendo que não precisa se preocupar com essa gente?